Bom dia a todos. Eu queria dizer que é um prazer grande estar participando do Congresso, e essa nossa mesa hoje contempla um tema que é muito importante para todas nós, que é histórico da psicologia hospitalar, né? E que vai ser contado por duas grandes colegas, Eunice Miranda e Tássia Dutra, e eu espero que as nossas conversas sejam bem esclarecedoras, que tragam para vocês aí todo o nosso percurso, ou parte dele, né? E que vai ser contado por pessoas muito importantes na história da psicologia hospitalar. Nós vamos começar aí, então, as nossas conversas com Eunice. Eunice, eu peço que você se apresente, que fale um pouco da sua história, e que depois nos conte aí tudo que você trabalhou, que presenciou e que conhece, né, da psicologia hospitalar. Boa palestra. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para compor essa mesa e parabenizar o CRP por esse evento tão grandioso. Eu vou me descrever agora para que todas as pessoas, independente da sua condição, possam me ver. Eu tenho pele branca, olhos castanhos, cabelo curto, castanho escuro, partido de lado, meio que de franjinha. Estou usando batom vinho, blusa listrada de azul e branco e um casaco preto por cima. Uso um brinco penduradinho aqui de capim dourado. Estou assentada em uma cadeira no meu escritório que tem ao fundo uma estante de livros. Eu sou especialista em educação e em psicologia hospitalar, formada há 34 anos. Atuei como psicóloga clínica e hospitalar. Trabalhei na Santa Casa de Belo Horizonte, depois no Hospital da Baleia e, simultaneamente, o Hospital Odilon Berens, que é o hospital da prefeitura aqui de Belo Horizonte. Atualmente, eu estou meio aposentada, né? Eu saí da assistência, não estou mais na assistência na beira de leito, mas mantenho atividade de docência em curso de pós-graduação de Psicologia da Saúde Hospitalar
e curso de formação de psicoterapeutas na abordagem humanista existencial fenomenológica. Além disso, eu sou professora de cursos de pós-graduação em fenomenologia e saúde mental e psicoterapia humanista. Além da docência, sou supervisora e consultora nas áreas da psicologia clínica e hospitalar e membro das comissões de orientação do CRPMG, Comissão de Orientação em Psicologia Hospitalar, da qual a Cláudia e a Tárcia também fazem parte aí, né? E da Comissão de Emergência e Desastre. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que a gente possa começar falando de uma forma mais objetiva. Ah, que bom que já está aí. Eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que eu realizei sobre o histórico da psicologia hospitalar em Minas Gerais. Foi uma pesquisa documental, iniciada em abril de 1996, e que teve a primeira publicação em 2015, e agora está no prelo uma publicação completa com a documentação obtida durante a pesquisa, e aí com o material que as instituições encaminharam. Esse é o meu livro que tem a publicação do histórico da psicologia hospitalar em Minas Gerais. Mas para falar da psicologia hospitalar em Minas Gerais, eu tenho que falar da precursora, né, da psicologia hospitalar no Brasil, que é a querida Matilde Neder, psicóloga paulista. A Matilde iniciou em 1954, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Em 1957, ela fez um trabalho no Instituto Nacional de Reabilitação, e esse trabalho que ela fazia era com pacientes que iam para a cirurgia de coluna. Ela fazia o atendimento preparatório durante o processamento cirúrgico e pós-cirúrgico. A assistência prestada era individual, em grupo, e abrangia também os familiares. E o que os médicos esperavam da psicologia nesse momento era a capacidade reativa, que fosse avaliada a capacidade reativa do paciente e a forma colaborativa da família para o aumento da probabilidade de sucesso pela cirurgia. Olha só, 1954, 1957, e a nossa profissão só foi regulamentada em 1962. Então, nessa época, não tinha curso regular de psicologia, as pessoas se formavam em outros cursos, como pedagogia, por exemplo, e iam trabalhar com a psicologia, né? Tem um fato curioso, que em 1959 a Matilde faz uma conferência, e essa conferência foi publicada, sobre o papel do psicólogo hospitalar na reabilitação. E ela fala com muita propriedade, né? Ainda não tinha a profissão regulamentada, e muito menos a psicologia hospitalar, e ela já estabelece de uma forma muito clara o que seria o papel do psicólogo hospitalar. Então, assim, mesmo esse trabalho tendo se iniciado há mais de 50 anos atrás, né, ainda é tempo de continuar a sua composição, pois nós sabemos que a história é um processo. Ela não se esgota no tempo. E vão chegando novos personagens, né? E a gente sabe que, mesmo com todo o levantamento histórico que eu fiz, muitas pessoas ficaram no anonimato, até porque eu não tive acesso, né? Mas isso implica na necessidade de repensar a história continuamente. A história é uma obra-prima inacabada e precisa ser permanentemente revista. Quando eu fiz a pesquisa sobre a psicologia hospitalar em Minas Gerais, eu fiz um recorte, né, fazendo essa reconstrução histórica no período de 1968 a 1988. Foram os 20 primeiros anos, né, desde o início aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Como referência, a gente tem o Hospital Geral, que é um campo de trabalho onde diversas ações se estruturaram e continuam se aprimorando enquanto especificidade de trabalho, mesmo sabendo que muitos anos antes o psicólogo já se inseria em outro contexto hospitalar, o da assistência psiquiátrica. Mas o nosso foco aqui vai ser o Hospital Geral. Então, a metodologia foi uma pesquisa documental e também a história oral, né, que é uma técnica de coleta de dados baseada no depoimento oral, e daí eu consegui identificar como que se começou a psicologia aqui, né, e descobri que a precursora da psicologia hospitalar em Belo Horizonte foi a Zélia de Oliveira Nascimento, que em 1968 ela começou um trabalho na Santa Casa. Uma curiosidade, em 1986 eu comecei o meu trabalho na Santa Casa e não tinha nada desse histórico. Eu não sabia de nada, a gente não tinha conhecimento desses antecedentes, né? Então, é muito interessante, assim, quando eu fui conversar com a Zélia, ela me conta que em 1967, né, pensar assim, como é que começou, como é que a psicologia entrou ali, né? Em 1967, um pediatra da Santa Casa, que era o Dr. Navantino Alves, ele foi a um congresso no Canadá e lá ele percebeu que o serviço de pediatria daquele local contavam com psicólogo. Então, retornar ao Brasil, mesmo diante da nossa realidade que não favorecia naquele momento o psicólogo como profissional da saúde, ele foi até a PUC, né, conversar com os professores e tudo, e ninguém tinha conhecimento e também não tiveram interesse, não se dispuseram a fazer esse trabalho, né? Até mesmo porque era um trabalho não remunerado, era um trabalho voluntário, e também porque os professores não tinham clareza de qual que seria a atuação do psicólogo no âmbito hospitalar. E, por fim, um aluno do curso de psicologia, que foi o Alvécio Siqueira, aceitou o encargo e convidou mais 10 colegas de curso, eles eram acadêmicos ainda, para fazer esse trabalho. Dentre esses colegas estava a Zélia Nascimento. Não sabendo muito o que fazer, eles usaram uma sala que tinha, uma sala de recreação, que tinha na pediatria, e ali fazia o atendimento lúdico. Porém, com uma semana de atividade, a única pessoa que permaneceu foi a Zélia. As outras pessoas desistiram do trabalho e a Zélia, como ela tinha ido para o berçário, ela permaneceu. Ela estava cursando o 3º ano de psicologia, também não sabia muito o que fazer, foi procurar a supervisão e também não encontrou quem a pudesse supervisionar, né? E ela teve uma indicação da Lígia Mourão, que era uma psicóloga que trabalhava com o teste de Gesell, e aí ela foi aprender o teste, entrou em contato com a teoria de Gesell, René Spitz, Margaret Ribble, aí traduziu um livro do Gesell, estudou sobre hospitalismo e depressão anaclítica. E foi muito interessante que, através desse estudo, né, quando ela apresenta esse estudo para o doutor Navantino, ele pede que ela use esse material para dar aula aos médicos e às enfermeiras da sua equipe. E aí ela consegue abordar a questão científica da época, né? Por que os médicos conseguiam curar as crianças das doenças diagnosticadas inicialmente e por que, em seguida, essas crianças morriam de outras doenças contraídas no hospital? Entrando aí na teoria do René Spitz. E aí a Zélia consegue mostrar à equipe que essas crianças que ficavam confinadas nos berçários, onde uma criança não tinha contato com a outra, e a mãe, nessa época, tinha o contato com o filho só pelo vidro da porta, né? E a Zélia traz essa questão, a criança morre por outras questões, até devido à privação do carinho materno e à falta de contato com a equipe da enfermagem. A equipe da enfermagem, ela ia lá, dava mamadeira, cuidava da criança, mas ela não dava colo para a criança, né? Nem para dar mamadeira. Tinha um risco muito grande, assim, de medo de contaminação e tal. E essas crianças entravam num quadro de depressão anaclítica, ficando com isso imunodeprimidas e, consequentemente, diminuía a imunidade e elas contraíam novas infecções.
Então, na época, tomava-se essas precauções, né, que incluía esse contato restrito com o bebê, temendo aí pela infecção hospitalar. E aí, o que aconteceu a partir disso, né, desse estudo? O doutor Navantino autoriza a Zélia a mudar o ambiente do berçário e o espaço físico, e as mães passaram a ter contato direto com os bebês. E a Zélia foi orientando essas mães a fazer a estimulação precoce com o bebê. Eu estou preocupada com o tempo, Cláudia. Até que horas eu vou? Eu não marquei Eunice, a hora. não pode Sim. seguir, eu te aviso, tá? Pode ir Tá, tranquilo. E aí o trabalho foi sendo feito até que um dia chegou uma menina do interior com hidrocefalia para colocar uma válvula, que era um procedimento simples, e ao ser deixada no hospital pela sua mãe, ela passou a apresentar o que Spitz descrevia como hospitalismo, o choro intenso no primeiro dia, no segundo dia ela só resmungou, e com 4, 5 dias ela morreu. E a Zélia, muito provocadora, pergunta aos médicos, mas qual foi a causa mortis, né? E foi assim, através dessas provocações e questionamento, que a Zélia foi conquistando seu espaço. Ela se graduou em 1970, permaneceu na Santa Casa até 1972, e nessa época apareceu um novo grupo de estudantes para dar sequência ao trabalho, que é a querida Gislaine Assunção, a Gláucia Prosdóximo e a Gláucia Tavares. A Zélia, então, se afasta do trabalho e passa a supervisionar essas pessoas, né? E assim o trabalho vai se consolidando. É muita história, né? Eu vou me deter um pouco na história aqui da Santa Casa, mas vou trazer as outras pessoas também que chegaram, né, nesse momento inicial. Já falei aqui da Gislaine Assunção, mas a Gislaine também e a Maria de Lourdes Guimarães de Almeida Barros, em 72, começaram um trabalho no Hospital das Clínicas, na UFMG. A Mariana Domingues, que foi minha chefe lá no Odilon Berens, começou em 1977. No IPSENG, o trabalho começou com a Sônia Cerqueira e com a Ione Patrícia, em 1977. No Mater Dei, em 1978, com Marisa Decá de Moura, querida Marisa. No Hospital Alberto Cavalcante, a Maria Mazzarello começou um trabalho em 1983, muito interessante também. No Sofia Feldman, o trabalho foi iniciado pela Conceição em 1984. Tem a história também do Hospital Cristiano Machado de Roças Grandes, que é próximo a Sabará, com a Magda Mascarenhas, 1985. Hospital Eduardo de Menezes, com a querida Miriam Gontijo, 1987. Hospital São Lucas, com o Ricardo Fernando Lopes, 1988. Então, esse é o recorte que eu fiz. Eu sei que tem muitas outras pessoas, né, que compõem essa história, mas vamos aos resultados. Então, assim, a psicologia hospitalar em Minas Gerais, ela teve início sem que as pessoas tivessem uma clareza do papel do psicólogo. Porque esse papel não estava profissionalmente estabelecido, né? Esse saber precisou ser inicialmente instituído através da prática realizada, para depois ser fundamentado e institucionalizado. O meu início na Santa Casa foi isso. Eu entrei como voluntária, não tinha quem me desse supervisão ainda, mesmo em 1986. E tinha uma pediatra que nos acompanhava, que nos colocou para estudar René Spitz, Margarete Ribble e tal. E a gente tinha a sensação de que a gente estava ali trocando a roda com o carro em movimento, porque a gente não tinha um suporte, não tinha onde se apoiar, onde estacionar para estudar e fazer essa prática. Então, é por isso que eu falo que ela foi instituída através da prática e depois que ela foi sendo fundamentada e institucionalizada. Os conflitos enfrentados por nós, ao depararmos com o papel ainda sem definição, torna evidente quando se acompanha a trajetória de todos, que, assim como eu, entraram nessa época ainda sem essa definição. Mas a indefinição, por sua vez, ela nos levou a buscar novos conhecimentos, a fundamentar essa prática cientificamente, assegurando o desempenho profissional e a nossa permanência no hospital.
Para quem não suportou esse momento inicial, o recurso foi investir em outras áreas, né? Devido às dificuldades encontradas e à falta de reconhecimento. A importância dos processos interacionais na definição da carreira e mesmo na determinação da história também é um aspecto que se torna evidente nesse estudo. Geralmente, o trabalho do psicólogo se iniciava a partir da solicitação de algum profissional, principalmente médico, para atendimento à pessoa hospitalizada, para alguma palestra ou avaliação psicológica. Isso exigiu de nós uma habilidade nas relações interpessoais, que seguramente ajudou a efetivar o trabalho no hospital. Diante dos dados também obtidos na pesquisa, ficou evidente que quanto o primeiro contato com o paciente hospitalizado e a primeira experiência de perda diante da sua morte marca o profissional. Essa marca funciona como um fator quase determinante na manutenção ou desistência do trabalho, que requer que o profissional reveja seus limites pessoais para trabalhar nessa área de atuação. Alguns fatores observados. Primeiro, a instituição permeando a atuação do psicólogo. A gente não tinha ali uma relação dual, igual a gente tem no consultório, mas uma relação triangular, né, com a instituição entrando aí como um terceiro nessa relação. As instituições com histórias singulares, no curso das quais emergem situações particulares. Vimos a expansão em algumas instituições e o retrocesso em muitas também. Vimos instituições sujeitas a descontinuidades e mudanças devido ao caráter político, no caso, as instituições públicas, né? Não se perdendo de vista esse processo dialético, pode-se entender como a identidade profissional de alguns foi delineada nas relações estabelecidas com a equipe de saúde, e, em contrapartida, a permanência ou o afastamento desses psicólogos influenciaram no destino das nossas instituições. Bom, então essa pesquisa ela retrata a situação de muitos psicólogos que tiveram que enfrentar inúmeras dificuldades para serem reconhecidos na instituição hospitalar, apesar da competência e do trabalho realizado. A luta pela legalização e regulamentação dessa prática vem de muitos anos, de muito esforço, competência e dedicação, evidenciando que a psicologia hospitalar não é uma nova área de atuação. Atualmente, a psicologia se constitui como uma área de especialidade da psicologia, e este é um campo de atuação bastante complexo e com expressiva expansão no Brasil, junto aos estabelecimentos de saúde públicos e privados. E foi dessa forma que se promoveu a necessidade do reconhecimento da psicologia hospitalar enquanto especialidade. Muito obrigada. Parabéns. Eunice, sempre a gente que te agradece, né? E assim, é tão gostoso ouvir a história, né? Aí fiquei pensando aqui, nossa, ela podia escrever o próximo livro continuando essa história, que tem tantos outros personagens, tanta coisa assim que nos descreve, né? Que fala da nossa luta, das nossas conquistas. Vai pensando nisso. Sim, sim, com certeza. Tárcia, então agora eu gostaria que você se apresentasse e, se precisar, lá faltando 5 minutos, eu te aviso, tá? Mas o tempo está bem tranquilo. Boa, Ok, Valéria. combinado. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Tárcia Dutra, eu sou uma mulher branca, de cabelo grisalho, deixei meu cabelo ficar grisalho nessa pandemia. Estou sentada num sofá cinza e atrás de mim tem uma parede branca e uma sombrinha de um abajur cinza também. Eu sou psicóloga formada pela PUC Minas em 1998, psicóloga clínica formada pela PUC, e tenho especialização em administração pública, com ênfase na gestão pública, e especialização pelo CFP em psicologia hospitalar. Estou mestranda da promoção da saúde e prevenção da violência, focando a psicologia, o trabalho focando
as doenças raras, que atualmente é meu campo de trabalho. Eu tenho um longo percurso na psicologia, desde a minha formação até hoje, dentro da psicologia hospitalar, e para mim é um prazer estar na mesa com a Eunice Miranda. De certa forma, eu não conhecia a Eunice quando alguém me disse assim, seu percurso é muito parecido com o da Eunice. E depois, lá no final, talvez a gente vai poder entender o porquê. Mas eu não conhecia, e fui conhecer a Eunice bem depois. Eu comecei eu comecei trabalhando no Hospital da Previdência, e eu fui concursada em 1990. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz o curso profissionalizante de auxiliar de enfermagem. Então, quando eu formei, eu tinha 17 anos. Eu, com 17 anos, já tinha entrado nas ciências médicas para estudar anatomia, tinha aula com médicos, entrei naquele laboratório cheio de corpos, eu tive colegas que não conseguiram entrar, então eu tinha 16, 17 anos quando eu já lidava com as questões hospitalares. Aí eu passei no concurso em 1990, fui trabalhar no Hospital da Previdência, e quando a Eunice fala assim, dos psicólogos entrando lá naquela época e lidando com as questões hospitalares, eu tinha 26 anos e foi o meu primeiro contato com a morte, foi uma mulher de 40 anos com câncer, uma mulher vinda do interior, e eu, muito jovem, ela segura minha mão e fala assim comigo, eu não era psicóloga, ela segura minha mão e fala assim comigo, não me deixa morrer. Aí eu segurei a mão dela e fiquei ali com ela um tempo, e nesse período eu tinha muito contato com os residentes, o residente da psiquiatria, um dia ele sentou do meu lado e falou comigo assim, nossa, eu fiz uma coisa muito errada. Eu olhei para ele assim, mas o que você fez de errado? Ele falou assim, eu dei comida na boca para ela. Aí eu falei assim, não sabia que isso era errado, você fez uma coisa humana, né? E quando ele saiu de férias, 10 dias depois, eu o vi passando no corredor e ela tinha falecido. Ele volta e olha para mim assim, chocado. Aí ele me pergunta o que aconteceu e eu contei. Mas desse dia em que ela segura minha mão, essa mulher de 40 anos, eu com 26, e ela dentro do interior, vindo do Hospital das Clínicas, transferido para o Hospital da Previdência, o IPSENG, né? Muito grave, eu peguei, segurei as pontas, depois eu fui para o banheiro e chorei bicas. E foi desse processo de lidar com os pacientes em situação neurológica, em situação de clínica médica, em situação de algumas doenças bem graves, como lúpus, por exemplo, reumatológicas, que eu acabei escolhendo entre enfermagem e psicologia, eu escolhi a psicologia. E fui direcionando toda a minha formação para a psicologia hospitalar, mesmo sabendo todas as dificuldades, a ausência de espaço de trabalho, conhecendo um pouco dessa história que a Eunice apresenta. E aí, se a Eunice fez uma pesquisa de histórico e oral, eu vou trazer e ficam os dados para quem quiser escrever. Se eu conseguir sobreviver e viver até lá, também vou participar dessa escrita. Então, vamos lá. Cadê a minha apresentação? Um minutinho, gente. Eu preciso ver. Então, pode passar? Eu que passo mesmo, Tuane. Aqui. Tássia, você que passa. Eu estou vendo agora, aqui, já descobri. Então, a partir dessa palestra, eu quero prestar uma homenagem à Ana Maria Coelho, que foi psicóloga mineira, que fundou o Departamento de Psicologia da SOMIT. Aqui eu vou falar muito da SOMIT. Eu preciso falar dessa história, porque essa história vem em paralelo com outros acontecimentos no estado de Minas Gerais e no Brasil, porque foi ligada à Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e foi uma luta de alguns profissionais da psicologia. E para mim, a Ana, que em Minas também marcou muito, junto com Maris Descartes, outras pessoas, a história da psicologia dentro do hospital. E ela trabalhou até a sua morte em 2016, que foi um baque muito grande para mim, porque a gente estava desenvolvendo muitos trabalhos juntas e emocionalmente foi uma perda muito significativa para mim, mas principalmente para a psicologia, por causa da história.
Eu tentei levantar um pouco desses dados, e aí que está, porque alguns desses dados foram tirados do site, alguns dados da psicologia. Então, assim, a gente tem outros psicólogos que fizeram parte dessa história e que estão vivos, e eu gostaria que a gente pudesse ter contato com esses profissionais para a gente conversar sobre esse assunto. Nessa época, surgiu um documento muito importante que veio trazer uma tentativa de sistematização da atuação do psicólogo, tanto na urgência, na emergência e nas unidades de terapia intensiva, a partir da Associação Latino-Americana de Psicologia da Saúde e junto com as recomendações da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, assim, era uma parte de uma história ligada da psicologia ligada à medicina, principalmente dentro da terapia intensiva, que era um marco importante. E aqui está um nome importante também dessa época, que é Eliana Torg, e o Rogério, que é médico e foi presidente do SOMIT nessa época. É uma pessoa com a qual eu tenho contato até hoje. E olha que interessante, né? Então, o anexo desse documento falava da assistência nas equipes de urgência, emergência e UTIs de Minas Gerais, né? E inserindo o psicólogo como membro da equipe, com uma sistematização da sua atuação e a discussão e a incorporação de normas mínimas para o funcionamento da unidade. E isso foi discutido no Fórum Mineiro de Entidades de Psicologia, que veio preconizar um piso salarial para os psicólogos, uma jornada de trabalho e em conjunto com o Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. Então, acho que esse documento, para mim, é um marco de uma tentativa de sistematização, primeiro de incorporação do psicólogo e de como a gente vai trabalhar dentro dessas instituições, muitas comandadas por profissionais médicos com um grande poder, né, decisório. Entre 2001 e 2004, eu formei em 1998. Eu passei a trabalhar eu falo que o mês de abril é bem interessante na minha vida em alguns momentos, porque com ele, abril abre para mim as oportunidades. Eu fui estagiária no Hospital João 23, pela PUC, e fui sempre direcionando para essa linha do cuidado hospitalar. Depois eu fui estagiária na pediatria do Hospital da Previdência, então eu fiz 600 horas de estágio só em pediatria. E quando eu fui trabalhar em 2000, eu fui em desvio de função para esse exercício profissional, que todo mundo a questionava, mas para mim era um grande marco de desenvolver a prática e de se construir métodos de trabalho da psicologia inserido em equipes com vários profissionais de renome na medicina, da pediatria e depois em outras áreas aqui do Estado. Então, nessa época, haviam encontros entre os psicólogos que trabalhavam nos hospitais privados de Belo Horizonte, e assim, a minha tristeza de não ter, por exemplo, tinha uma foto em que nós estávamos juntos, inclusive com médicos de alguns hospitais privados. Eu tenho uma carta que eu tentei localizar, uma carta que a Ana me deixa, a Ana Maria, me deixa, me convidando para algumas participações. Ela não tem nem data, mas quando eu mandei para ela, ela não acreditou. Quando eu reencontro com ela, que eu tinha essa carta guardada comigo, dessa história, desse marco de convite para participar dessas reuniões. E aí, nesse período, eu participei bastante como convidada da Sociedade Mineira de Pediatria, com vários eventos, inclusive no estado de Minas Gerais, e aí foi quando nós tentamos levantar quantos psicólogos existiam trabalhando nos hospitais. Alguns hospitais responderam, eu tenho esses dados, mas esses dados são da Sociedade Mineira, eu fiz o levantamento de dados e deixamos lá. Olha para você ver que faltava tanta orientação, que são dados que a gente podia ter publicado, dados importantes à época, e que estão guardados no livro lá, porque fui eu, e eu tenho esses dados guardados no meu banco de dados até hoje, né? E
existem nomes que perpassaram o Estado que precisam ser resgatados, na minha opinião. Então, pessoas que passaram por essa gestão dentro do Departamento de Psicologia da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e que teve uma época que a gente tinha cerca de 700 psicólogos associados. Então, assim, era um número grande de psicólogos numa tentativa de abarcar, de ocupar um espaço, né, nessa história. Então, eu vou trazer as memórias fotográficas, que são memórias fotográficas e emocionais, dos nossos encontros, do tabletop, discutindo como a atuação da psicologia poderia, em diversos campos do hospitalar, mas também saindo do hospital, na interação com o que hoje a gente chama de pré-hospitalar, com as emergências e desastres. Gente, eu vou ficar emocionada, eu não posso, não. A gente discutiu, então, nós fizemos várias reuniões discutindo as atribuições mínimas dos psicólogos, tanto na humanização e segurança. Olha como é que a gente era avançado lá naqueles períodos que, assim, segurança do paciente vem sendo discutida atualmente, mas a gente já discutia isso há algum tempo. Eu coloquei aqui de 2012 a 2016, mas porque isso já era discutido anteriormente. A gestão, a qualidade, as tecnologias educacionais para as equipes de saúde, para as situações de emergências, desastres, para a promoção de saúde para a população. Quando eu estava na Sociedade Mineira de Pediatria, nós fizemos eventos aqui discutindo o desenvolvimento do bebê, nós fizemos o Congresso Nacional do Bebê aqui em Minas Gerais, um congresso importantíssimo discutindo a saúde mental de bebês e crianças. Nós trouxemos pessoas importantes, inclusive da França, pesquisas mostrando como que os inícios dos estudos com o TEA, né, o transtorno do espectro autista, com vídeos. Nós fizemos eventos para professores de escolas para entenderem o desenvolvimento infantil. Nós fizemos eventos para pais, né, discutindo a atenção e o cuidado, né, tanto para a criança quanto para o escolar, junto com pediatras e psiquiatras infantis. A gente trabalhou as discussões de atribuições mínimas para a promoção de saúde para a população, para as unidades de terapia intensiva e para a urgência, emergência e o pré-hospitalar. E aí fizemos congressos, e a gente tinha um apoio da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, porque a gente conseguia trazer psicólogos, trouxemos, inclusive, médicos para falar na nossa sala, com o apoio do Conselho Federal de Medicina. Eu pensei, mas o que a gente tem a ver com essas entidades? O problema, para mim, não eram essas entidades em si, mas as pessoas significativas que a gente teve acesso. O Dr. Gerson Zafalon, que é um médico do Paraná, que é uma pessoa que veio falar sobre terminalidade, a gente o convidou também para falar de terminalidade no Hospital João 23, é uma pessoa fantástica, né? E aqui, grupos com psicólogos de Minas, de BH e do Brasil, da Bahia, de vários locais do Brasil. Durante um período, durante 2016, nós fizemos várias jornadas aqui. Eu fui como representante da psicologia, por estar dentro do Departamento de Psicologia, representando a psicologia. Eu fui falar em lugares de Minas Gerais que psicólogo nunca tinha ido falar para médicos no interior do estado. Aí eu falo assim, mas você está falando de você, não estou falando só de mim, estou falando de um trabalho em equipe, onde tem fisioterapeutas, onde tem o enfermeiro, onde tem a fonoaudióloga, onde tem outros profissionais, né, juntos, e a gente falava de trabalho em equipe. Por que a equipe interdisciplinar era importante? Qual que era o papel dessa equipe nos diversos contextos da saúde no estado de Minas Gerais? Então, lugares que nunca tinha ouvido, inclusive, psicólogo falar, nós fomos falar, né, nessas jornadas de integração, tanto da SOMIT quanto da Abramed. Depois eu vou explicar o que é. Simulações, nós participamos de diversas simulações de acidentes, de trânsito, simulações em que havia pacientes que foram vítimas de acidentes, já cadeirantes, envolvendo tanto as universidades quanto simulações no Parque Municipal, em que a Ana está presente,
em que ela foi comandar, e eu junto com as ciências médicas, eu fui lá treinar as alunas da psicologia para atender, e foi assim, assustador, porque ninguém sabia o que fazer diante de um impacto grande, de um acidente com múltiplas vítimas, e como que os estudantes de psicologia ficaram tão impactados que eles não saíam do lugar, por exemplo. Eles ficavam lá dentro do parque olhando, acompanhando, porque eu tinha que registrar, e eu era só observadora, e assim, impactados, eles ficaram paralisados, enquanto, por exemplo, uma menina a gente treinou, ela veio gritando dentro do parque municipal assim, é meu pai, minha família, não sei o quê, não sei o quê. E ela vinha fazendo uma uê diante, na pista, assim, e todo mundo paralisado, sem saber muito o que fazer diante dessa situação. Então, vai ficar esse registro oral, porque a gente fez essas simulações para capacitar psicólogos, e eu vou falar por que o psicólogo é importante estar nesses momentos e o que eu percebi da nossa ausência, da nossa falta. Numa das simulações que teve na UFMG, geralmente vai um estudante e foi ser a vítima. E aí ficou preso no carro, e depois ele dá uma entrevista, e aí ele fala assim, gente, eu estava lá e de repente eu me vi assim, era uma realidade. Eu fiquei tão impactado e eu fiquei tão chocado, eu estava assim, em estado de choque, que o bombeiro falava comigo e eu não conseguia entender o que ele falava comigo. Eu tentava concentrar. Então, quem fez o papel de vítima, ele vivencia algo de uma potencialidade, de uma realidade intensa. E aí foi o que eu achava que foi importante ter o psicólogo para escutar essa fala dele, para depois, no debriefing, que é aqui no final, a gente discutir tanto o trabalho, o impacto para as equipes em trabalho, que é SAMU, Corpo de Bombeiros, os outros profissionais envolvidos, quanto os alunos, as pessoas que fizeram o papel de vítima, e como que cada um de nós tem um papel importante nessa hora para treinar diante de impactos de incidentes com múltiplas vítimas, igual a gente teve aqui no estado, na época da Copa, etc. e tal. E eu quero chamar uma atenção porque para eventos que a gente fez, para abordar a questão da bioética, e quando a gente está falando aqui de direitos humanos, de ética, nós fizemos foi promoção com profissionais de diversas áreas, tanto do direito, da medicina, da psicologia. Aqui um exemplo com o pessoal religioso, não no sentido da religião em si, mas o olhar teológico sobre a questão da bioética, do direito nosso a viver, a ter saúde, por exemplo, que está lá na Constituição brasileira, a primeira a ser pessoa, que está no artigo 1º da Constituição, da dignidade da pessoa humana, o direito à vida e morte, como viver e morrer, a gente ter o direito de, às vezes, chegar a um ponto e falar assim, olha, não é mais o que eu quero. O direito à espiritualidade, que seja qual crença for, a gente saber escutar, né? E pensar que uma criança pequena, de 3 anos, quando ela diz assim, não quero mais, não quero, e o psicólogo ter a capacidade de falar para a equipe que, olha, ele já está dizendo que basta, chega, e trabalhar com a família, inclusive o direito dele ou ficar no hospital, se a família quiser, ou ir para casa, e a gente conseguir que vá para casa e que tenha o suporte da rede básica de atenção à saúde, da rede domiciliar ou da UPA, no final de vida desse paciente, sem que ele tenha que ficar lá no hospital. Nós, lá desde 2015, a gente discutindo também a questão das emergências de desastre, a psicologia sempre esteve junto, participando de práticas na praça, a psicologia participou de vários eventos na Praça da Liberdade, UTI na praça, são coisas são eventos que precisam ser resgatados com pessoas que foram lá, que participaram, que registraram essa nossa história. A Ana participou muito disso também, e outras psicólogas, cujo nome eu não estou citando, e eu fico assim, até fica parecendo que é focado não, a gente está demarcando. E eu quero chamar um evento que foi muito importante, que eu achei que o coronel Alexandre Lucas, que hoje está lá no Ministério, lá no governo federal, ele trouxe uma coisa muito importante chamando a atenção
por causa de alguns eventos que aconteceram em Belo Horizonte, apontando para a potencialidade do nosso trabalho, tanto na prevenção, quanto na preparação, na resposta a desastres ou a eventos com múltiplas vítimas, que é fundamental, tanto do psicólogo hospitalar, com quem estiver no pré-hospitalar, com quem estiver de fora. E a ética de não meter o bedelho sem saber conversar com as outras entidades envolvidas dentro desse conceito da defesa civil. Então, desculpem, né? Desses conceitos é que vão surgir algumas condutas para a gente direcionar o nosso trabalho, protegendo a sociedade e interagindo com os profissionais no hospital. Por que eu estou falando de evento lá na rua, mas que afeta o hospital? Porque nós fomos fazer um treinamento para a Copa e nós fomos ser observados, e aí tinha uma profissional dando X, marcando Xzinho, o que a gente fazia, e a gente não se saiu muito bem, não. Estou falando do profissional da psicologia. Por quê? Porque nos falta, às vezes, a capacitação para lidar com essas situações que fogem do reguladinho, assim, do certinho, do cercadinho, que a gente, às vezes, está acostumado, que a gente foi formado para. E a gente participou de alguns eventos por causa representando o CRP. E representar o CRP, via CRP, representar a psicologia tem um valor, para mim, muito importante, no sentido de um marco de que a instituição vem com a gente vai representando a instituição está na gente, mas o nosso fazer também, que às vezes é singular, ele vai tecendo caminhos com outros profissionais, né? E assim, as nossas observações quem era essa criança que morreu em Mariana, e que Mariana, que até hoje as pessoas em Bento Rodrigues não tiveram suas casas recuperadas. Então, quem somos nós nessa participação? Qual que é o nosso cuidado, né, para essa continuidade da atenção às pessoas e sabendo de que lugar que a gente fala, de qual psicologia a gente fala dentro do conceito do direito humano e da ética. Houve uma tentativa grande da minha parte de mobilizar os psicólogos hospitalares para a gente discutir temas científicos da psicologia hospitalar, e no final foi assim, de um esvaziamento muito grande, das pessoas não comparecerem. Aí eu tentei, inclusive, via online. E eu fui ficando desencantada. Minha pergunta continua sendo assim: o que está acontecendo, né? Que os psicólogos estão abrindo mão do espaço, e eu estou vendo outras pessoas fazendo coisas que são do nosso fazer, que são do nosso direcionamento profissional, e elas se acham, qualquer um pode, né? Faz um curso de 3 horas e vai lá e assume esse espaço. Então, por que nós não discutimos o nosso fazer ao longo desses encontros científicos? Eu fiz vários meses e no final, assim, ia um psicólogo, né? Então, começou com um grupo assim e no final não tinha mais ninguém. E a pergunta é: que isso? Que psicologia hospitalar é essa que nós estamos querendo persistir? Os congressos que a gente continuou fazendo, esse aqui foi importante porque ele abriu um marco. Eu vou demarcar uma coisa muito importante. Esse foi o primeiro congresso que eu chamei, e eu pedi ao CRP a participação e a contribuição financeira. Gente, e esse foi fundamental para que os outros conselhos também começassem a participar do ponto de vista financeiro, porque assim, era sempre o pessoal da medicina, da instituição, que sustentava os nossos congressos. E aqui, quando o CRP entra, e eu consegui alguns recursos entrando no edital, também via federal, mas principalmente o CRP, ele marca para os outros conselhos que era importante. Então, assim, escutar o profissional, o presidente da SOMED, falar assim: olha, nossa, parabéns ao CRP, porque assim, é a primeira vez que um conselho participa financeiramente, contribuindo para um congresso. E um congresso que a gente discutiu várias coisas, tanto na medicina hospitalar, quando você tem uma mesa aqui com profissionais do Corpo de Bombeiros,
pessoas do Brasil inteiro, profissionais do Brasil. Eu sou uma pessoa, eu me sinto uma pessoa felizarda. Eu vou falar para vocês, porque eu conheci os psicólogos de Minas e eu conheci várias psicólogas pessoalmente aqui do país que foram marcantes na história da psicologia brasileira. E para mim isso é de uma emoção muito grande ter essa honra de ter trazido essas pessoas para falar aqui em Minas Gerais, junto, claro, com o apoio do CFP. Então, advogados, médicos, psicólogos, bombeiros, todos na sala da psicologia, significa o quê? A multiplicidade profissional junta numa sala, discutindo temas marcantes para a trajetória histórica de Minas Gerais, de uma forma fantástica, de uma forma integrada e com um orgulho muito grande de fazer parte dessa história. Simulação de incêndio, né, Eunice? Né? Nós lá, no incêndio, na Associação Médica, com o Corpo de Bombeiros, SAMU, e, de repente, pessoas chegando na rua e achando que era verdade, tendo que ser atendida por psicólogos no meio do passeio. O que está acontecendo? A Eunice pode contar essa história também, porque ela ficou lá fora, eu fiquei dentro, essas fotos são minhas. E foi assim, para um atendimento real, né, Tárcia? Real. Saímos da simulação. Simulação vive a cores, os bombeiros, coitado, eu fiquei morrendo de dó, porque era fumaça, tinha fogo, e eles exaustos, sem água para beber. E aí as minhas residentes, que são essas duas aqui, lá do João, sacam as garrafinhas de água e eu olhando pela janela, achei fantástico. Quando as duas sacam as garrafinhas de água e passam para os bombeiros com aquela roupa pesada de 15 quilos, eles pingando suor, desidratados. Então, quer dizer, além de você estar num incêndio com riscos, eles também passam mal, como aconteceu lá atrás, num evento de uma boate, da Boate Kiss, em que eles, da Boate aqui em Minas, que eles, 7 bombeiros depois foram hospitalizados por aspirar. Então, assim, é um cuidando do outro. Psicologia, para mim, é isso, é um cuidando do outro. A gente está atento ao entorno, atento aos profissionais, né? E também se cuidando, né? Para poder continuar. E eu fiquei muito brava aqui, a questão do Congresso, com o apoio do CFP, né? Do CFP também, do Conselho Federal, quando eu trouxe a Raquel Pucci, que para mim também tem um marco histórico na história do Brasil, da psicologia, e aqui estão outros colegas nossos, né? Então, esses congressos, e aí o Hugo, que era o presidente da Somig, ele falava assim comigo, Tárcia, pensa bem, eu como psicóloga única lá no trabalho, montando esses eventos, eu consegui fazer 2 congressos mineiros de psicologia, urgência, emergência, psicologia hospitalar, tá, gente, que ficou faltando aqui, urgência, emergência e UTI. Em 4 anos, eu fiz 2 congressos, assim, montando e trazendo gente do Brasil para falar. Os anteriores eram salas, né? E o que é legal disso? É porque a gente dá a chance de trazer profissionais de outros estados para a gente conhecer o que a psicologia tem feito lá nesses lugares, né? A turma de Minas, a turma do Brasil. Então, assim, vocês vão ver várias carinhas conhecidas de vocês e que, assim, para mim é uma honra ter reunido essas pessoas nesses eventos, né? E eu fiquei muito brava quando vieram pessoas atender em Brumadinho e foi falado na mídia que nós não tínhamos pessoas habilitadas para atender as pessoas nessas localidades. E aí eu estava numa reunião, eu verbalizei isso, então nós fizemos uma postagem protestando, assim, as pessoas podem vir, a gente é aberta a todos os profissionais, mas não vem dizer que nós não temos habilidade para atender as pessoas nos eventos que aconteceram aqui, de Brumadinho, Mariana e outros, como do Viaduto e outros que aconteceram. Então, foi feita uma publicação, para quem quiser ler, está lá em aberto, né? Fizemos também, dentro do Congresso Mineiro da Abramed, uma sala da psicologia, então, já dentro da medicina de emergência, a gente falou de Mariana, com vários profissionais aqui de Minas também, e profissionais importantes, e aí eu começo a ver cada vez menos psicólogos participando dessas discussões.
Ah, mas você está numa entidade que... Não, não estou na entidade que é só médica, ela é multiprofissional. Se a gente não souber trabalhar assim, nós não vamos para frente. A gente tem que saber escutar esses profissionais. A gente tem que saber porque eles têm demandas, eles dirigem demandas a mim, que eu falo assim... Assim, teve um médico que virou para mim, um médico do Ceará, e falou para mim, falou assim, olha, num desses eventos, olha, a gente não quer psicólogo só para paciente, não. A gente quer psicólogo para a gente, porque às vezes estão de plantão, numa emergência, chegam pacientes ou chegam múltiplas vítimas gravíssimas, eles ficam exauridos, muitos ficam perdidos, e que tem que ter alguém que consiga... Vai falar assim, a gente vai fazer isso? Isso é uma demanda. Toda demanda é demanda de amor. Vamos lá, né? Então, o que a gente pode fazer nesse sentido diante dessa demanda? Eu não sei responder, eu espero que os psicólogos juntos consigam responder o que a gente pode fazer em conjunto. Eventos com o SAMU, né? Eventos no CRP, eventos representando o CRP, eventos falando da Covid na PUC, eventos discutindo Brumadinho, eventos no Mater Dei. Então, assim, universidades, todos os locais, nós somos chamados a falar. E aí, assim, vamos lá, vamos reunir, vamos escolher pessoas, venham vocês que são mais novos, para que vocês falem, porque assim vai chegando o nosso tempo, e às vezes a gente é passageiro, no trem-bala a gente é passageiro. Em 2020, nós fizemos uma recomendação para o bem-estar emocional das equipes multidisciplinares para os gestores através da AMIB, né? E aí a minha pergunta, o que acontece com os novos psicólogos hospitalares para que fiquem longe dos eventos que são feitos para a categoria? Então, para mim... Tá, 5 minutos, tá? Está acabando já. Obrigada. Então, que fiquem as marcas dos encontros virtuais, né, com algumas tentativas de manter alguns psicólogos, né, no Brasil, dentro da Abramed, né, do Sul, do Nordeste, né, do Rio de Janeiro, aqui de Minas, né, as reuniões multidisciplinares com a fono, onde a gente vai discutir disfagia, são profissionais. Então, assim, a psicologia ela vai discutir com o direito, ela vai discutir com as outras profissões da área da saúde, e com a odontologia, com a fono, com a TO, com a fisioterapia. E aí eu brinco que assim, há muito mais para contar. Você aceita escutar? Né? Tem muita coisa a ser contada e muita coisa a ser pesquisada para ser guardada. Então, quando eu fiz esse banco de imagens e de memória, é para que não fique perdido igual várias coisas ficaram perdidas em vários lugares, em várias instituições. Né? É isso. Meus agradecimentos. E muito obrigada ao CRP pelo evento, pela possibilidade de participação e pelas coisas que a gente tem ouvido e escutado. Obrigada a todos. Eu queria agradecê-las. Vou fazer uma inversão, agora eu faço o contrário, eu me apresento. Eu sou Cláudia Amarante, eu estive na psicologia hospitalar durante 26 anos aqui em Belo Horizonte, e ouvi-las me fez lembrar um pouco da minha história, e isso é muito gostoso, né? E eu imagino que as pessoas que estão ouvindo vocês estão se sentindo assim também. À medida que vocês foram falando, a gente vai lembrando dos acontecimentos, lembrando das pessoas. Delícia ouvir Tássia lembrar da Ana Maria, que foi uma pessoa tão importante entre nós, as pessoas citadas pela Eunice, né? Isso é muito bom, assim, a gente poder, no futuro, falar um pouco do passado, né? Rever isso, de alguma forma entender por que estamos onde estamos, né? Certamente sempre estiveram algumas outras pessoas fazendo um pouco desse caminho. Então, eu acho que a gente pode passar aí a palavra às pessoas que estão ouvindo vocês, para que elas perguntem, né, o que desejar, ou que vocês possam fazer algum comentário em função uma da fala da outra, ou de alguma coisa que lembrarem. Está aberto, então, para as perguntas. Cláudia, eu queria fazer um comentário, né? Eu fiz um recorte histórico desses 20 primeiros anos, mas eu preciso mencionar, né, quando eu falo que outras pessoas, a história é um contínuo,
A Tárcia já falou de si, de onde que ela entra nessa história, e a Cláudia Amarante também, né? A Cláudia compõe a nossa história, ela só não entrou nos slides por causa desse recorte, né, Cláudia? Sim, Mas eu comecei em 95, né? Por isso que eu brinquei com você, falei, vamos escrever um pouco mais, porque tem muita gente e tem eu muita acho coisa que que se a nós gente aprendemos com as outras pessoas, com foi. você. E teve muita coisa nesse período de 95 que ajudou na construção da especialidade, no movimento que a gente fez. Então, quando a Tárcia fala assim, o que está acontecendo agora com os psicólogos de agora? Pensando no antes e depois da regulamentação, dessa coisa da psicologia hospitalar como área de especialidade, eu acho que a gente tinha essa urgência de configurar a psicologia como uma área de especialidade e a gente se dedicava muito, né? Muitas coisas foram acontecendo até que a gente chegasse nesse ponto. E foram muitos trabalhos, né? Muito coisa assim que de fato ajudou nessa estruturação desse trabalho que começa inicialmente instituído e depois vai ser institucionalizado a partir do que a psicologia apresenta efetivamente enquanto ciência e profissão. Então, eu acho que a gente precisa compor, sim, essa história, muita coisa para entrar aí. Eu achei muito importante também essas colocações da Tárcia, né, quando ela fala da ausência dos psicólogos, principalmente nessa busca da interdisciplinaridade junto a algumas instituições como a SOMIT, como a AMIB. Eu acho que a gente precisa ocupar o nosso lugar. Eu tenho ficado muito preocupada, a Tárcia, a gente participou junto, né, Tárcia, de um evento lá na Associação Médica, e a Tárcia pediu que eu fosse uma das analistas lá dos trabalhos do evento, né, dos trabalhos fugiu, Tárcia, ajuda aí, dos banners, né, da apresentação das pesquisas, e eu fiquei muito assustada porque tinha, eu acho que um da psicologia, sim, tinha muitos da enfermagem, e os da enfermagem enfocando o aspecto psicológico. Sim. A maioria dos trabalhos da enfermagem enfocavam aspectos psicológicos. E a gente conversou sobre isso, né, Tárcia? Sim. E a gente fala assim, se o psicólogo não ocupar esse lugar, alguém chega e ocupa. Isso. Eu estava fazendo a revisão de um trabalho, outro dia, de uma aluna, orientação de trabalho de conclusão de pós-graduação, e ela me traz, na referência dela, um tanto de artigo que ela consultou dentro da fenomenologia e psicologia hospitalar, da enfermagem. E eu disse a ela, não, eu quero o trabalho da psicologia. Então, assim, além da participação nessas instituições, nos eventos, a gente precisa cuidar da nossa publicação. Precisa cuidar da referência que a gente busca. Eu tenho que beber na fonte dos livros de psicologia. Né? Recentemente, Eunice, eu estava fazendo uma prova, inclusive, do mestrado, e eu recebo um telefonema do doutor Paranhos, e ele vira para mim e fala assim, Tárcia, nós vamos criar um novo departamento de más notícias e eu preciso que você trabalhe junto com a enfermagem. Para isso. Eu ainda nem sei, assim, eu não consegui conversar ainda, assim, nesse curto prazo sobre o quê. Mas, assim, esse pessoal, eles estudam muito, eles publicam muito, eles escrevem sobre essas áreas, e aí nós, psicólogos, ficamos muito esperando e deixando passar essas oportunidades de participação, inclusive. Então, assim, às vezes eu sou considerada, inclusive, chata, às vezes as pessoas me olham com o nariz torcido, assim, as outras profissões. Eu tenho o maior respeito e tenho o maior prazer de estar com essas profissões. Só que eu acho que nós estamos deixando um espaço gigante de gente que acha que sabe mais da nossa área do que nós mesmos, os estudiosos dessa área. Então, quando um médico me liga e fala assim, eu quero que você participe disso, e aí eu já estou doida para largar lá a presidência, sair da coordenação e sair do outro, porque
Porque, sim, você está sozinha, às vezes você não tem seus pares para falar das suas angústias, né, em relação a isso, é muito triste. E aí, então, assim, cadê? Eu lembro que você falou do Canadá, e eu fui participar de uma mesa e veio um médico brasileiro, que já mora há 30 anos no Canadá, e ele pegou e virou para mim e falou assim, vocês lá no Canadá, na questão do hospitalar, e ele deu uma torcidinha de nariz, falou comigo assim, como se a gente não fizesse muito. Só que eu acho que nós temos aí, a partir do que o doutor Paris me trouxe, que teve um encontro sobre transplantes de órgãos da Espanha, eles falaram que os psicólogos lá na Espanha só vão à UTI se chamados, e nós temos aqui nós somos muito mais avançados, porque a gente está dentro do MG Transplantes, a gente está dentro da UTI. Por que nós estamos não participamos? Por que a gente não mostra a cara, não se põe a tapa, entendeu? Assim, vou para a luta, vou para a guerra, no sentido da guerra de conhecimento, de respeitar o outro. Então, eu realmente estou chegando num ponto meu limite de falar assim, chega. Porque, assim, uma vez o médico olhou para mim e falou assim, por que só vem você? Por que só tem você? Por que não tem outras pessoas? E aí eu fico com cara de tacho, né? Como é que eu vou explicar? Aí eu falo, olha, os psicólogos ganham mal, é difícil pagar um congresso com um valor médico, eles tentam pôr um preço mais abaixo, mas aí eu escuto do psicólogo assim, mas o evento é médico. Agora, se eu estou no hospital, se eu não sei escutar e me posicionar para escutar temas que tem a ver com o meu fazer, e eu conseguir rebater, assim, no sentido de discutir teoricamente ao mesmo nível, eu preciso me rever. Então, eu acho, Eunice, quando você fala de formação, eu acho que nós temos que melhorar a nossa formação para trabalhar em saúde. Talvez, eu vi que o nosso congresso, tem gente que vai para a área social, tem gente que vai para a área X, a área Y, mas a área da saúde exige um conhecimento técnico e uma capacidade em que você consiga interagir com profissionais que, às vezes, têm um nível de conhecimento muito, muito grande na área de corporal, do corpo em si. Uhum. O psiquismo é nosso, a psicologia é nossa. Uma coisa, quando eu fiz a minha pesquisa, eu mandei também para as universidades na época um roteiro para eles me responderem o que a universidade estava fazendo em termos da formação, né? O que continha na grade curricular da graduação sobre psicologia hospitalar. Só que depois, na finalização da pesquisa e na publicação, eu não coloquei essa parte. Mas eu acho que é algo que a gente pode tentar resgatar, até para também fazer essa provocação. Né? O que os alunos recebem na graduação? Eu já trabalhei em instituição que tinha disciplina de psicologia hospitalar, mas tem instituições que não têm, né? E os alunos, às vezes, têm um contato muito breve com essa área de atuação, assim como emergência e desastre. Né? Eu sei que a gente tem avançado muito. Esse ano passado, inclusive, nós da Comissão de Orientação em Psicologia Hospitalar, né, conseguimos redigir uma nota técnica, atualizando uma primeira recomendação que o CRP tinha, né? E essa nossa nota técnica ela estabelece parâmetros e recomendações para a sistematização da atuação do psicólogo. Então, a gente tem caminhado, tem avançado. Acho que essa reconstrução da SOMIT ela é super importante, principalmente considerando todo o empenho da Ana Maria Poe Blasco. Eu tenho algumas coisas, viu, Tárcia? Que eu, apesar de nunca ter entrado para a SOMIT, mas eu acompanhei muito de perto e participei dos simulados, né? Então, eu acho que a gente seria bacana se a gente pudesse compor essa história, sabe? Sim. Tem a SOMIT, né? Eu não pus aqui algumas coisas de participação em congressos nacionais e congressos Luz Brasileiro, por exemplo, que é um congresso Brasil e Portugal. A gente... Oi? Sim, são dados pequenos, mas que assim que eu queria que os psicólogos jovens entendessem que existe um espaço para a gente muito grande. Na Associação Brasileira de Medicina de Emergência, tenho eu coloquei umas 5 fotos que vocês viram lá, nós somos umas 5 pessoas. Tem uma colega no Rio Grande do Sul, 2 no Nordeste, mas são professores, não estão na área em si, não entraram no hospital,
mas são pessoas que discutem os temas. E aí eu estou sozinha, e aí, assim, esse ano eu falei assim, quando eu aceitei, eu pedi para falar nessa mesa com você, Eunice, porque assim, você para mim é um marco histórico, né, também, aqui na psicologia de Minas, mas era também uma forma de eu começar assim, a me despedir, de certa forma, desses lugares, porque assim, vai chegando um ponto em que a gente vai ficando, assim, cadê? É uma construção de história, é uma sustentação de um lugar, de colegas nossos que vieram antes, e de uma aposta no futuro, mas cadê o futuro? O futuro, cadê os meninos novos? Cadê essas residentes que eu convidei? Assim, muitos não dão conta, às vezes, não dão conta de participar lá de uma emergência, de achar pessoas queimadas, igual assim, as maquiagens são realísticas. A simulação é chamada simulação realística, que é um capítulo de livro que eu escrevi, está num livro, porque a psicologia ela é fundamental, e tem um psicólogo na Europa que estuda isso. Ele trabalha junto com anestesistas, e aqui a gente vê a psicologia se esgarçando, assim, se diluindo, perdendo esses espaços. Então, quando o médico me chama para falar, assim, você tem que participar junto com a enfermagem para poder discutir essa questão das más notícias, geralmente quem acompanha, e atualmente quem acompanha, somos nós, os psicólogos, junto com o médico. Uhum. A enfermagem tem um outro papel que é fundamental. Mas, assim, quando não tem o psicólogo, quando não tem o assistente social, a gente sempre pede, eu sempre orientei as equipes com as quais eu trabalhei, assim, olha, nunca dê notícia sozinho, traga sempre um outro profissional e nunca faça isso sozinho. Falava para os médicos, não façam isso sozinhos. E eu falo até hoje, sempre tenha mais alguém. Porque é como se a gente fizesse, assim, uma dupla. Um fazendo papel da maternagem, o outro da paternagem, alguém fazendo um papel, é só um papel simbólico, mas nesse simbolismo a gente dá um suporte melhor para as famílias, para as pessoas. Então, eu vi várias perguntas aqui das pessoas que estão aqui assistindo, e que eu acho que são fundamentais no sentido de, se vocês são jovens e são estudantes, assim, aprimorem-se. E nós estamos perdendo espaço, na minha visão. Né? Nós estamos perdendo e nós também não estamos produzindo do ponto de vista científico. Até porque a gente fica fazendo, e eu acho que tem uma zona de conforto. E depois que as pessoas fazem um concurso ou conseguem o cargo, ela fica numa zona mais confortável, sem saber que existe uma luta grande ainda para a gente persistir, na minha opinião. Então, vocês fizeram várias perguntas, assim, a minha formação anterior, se ela me ajudou para a formação da psicologia, eu direcionei toda a minha formação. Quando eu tive que parar de estudar por 1 ano e meio, eu tive uma depressão grave, e eu lembro do professor na PUC, ele falando comigo assim, menina, não fica desse jeito, não fica assim. Eu falei com esse professor, estou perdendo a coisa que eu mais amo, que era fazer esse curso. Então, eu acho que existem histórias e que, às vezes, a gente constrói a nossa profissão com o nosso sangue, com o nosso ideal, com a nossa emoção, com o nosso amor, por nossas escolhas. Por quê? Porque elas reverberam. Quando eu tenho um bebezinho e, às vezes, 6 anos depois, a mãe me liga para falar assim, olha, eu estou ligando para te agradecer, porque meu filho morreu com todo o recurso. Lá de Diamantina, a mãe me liga. 6 anos depois, faço ali, faleceu, mas assim, eu recordo o tempo inteiro das suas palavras para mim. Olha que lugar que às vezes a gente está e nem sabe. É um lugar que marca a vida de uma pessoa. Ou quando uma paciente vai embora para outro estado e a mãe, 2 anos, te liga e fala assim, a senhora está pronta? No telefone. E aí você, pronta para quê? Eu estou ligando para avisar para a senhora que ela faleceu. Ela sobreviveu, ela lutou esses 2 anos, e ela faleceu. Então, existe um fazer nosso que é uma marca que tem a ver com afeto, tem a ver com cuidado humano. Então, quando fala de direito humano, quando fala de ética, falo da ética do cuidado centrado no paciente, na pessoa. Não importa a idade, se é um prematurinho de 500 gramas em sua família, ou se é um idoso que está em cuidado paliativo. E eu sempre peço, eu estive no hospital ontem para me avaliar, e eu vi alguns idosos lá, eu não quero chegar naquele nível de velhice, eu quero estar bem,
e quando eu estiver bem, eu quero poder partir desse planeta assim, de uma forma ainda bem, porque e a gente não tem domínio disso. E acho que a psicologia é fundamental nesse cuidado também, que é o cuidado do final de vida, cuidado paliativo e cuidado no final de vida, que são fundamentais. E nesse aspecto aí, né, Tárcia, do cuidado paliativo, olha só, historicamente falando, antes de ser estruturado do jeito que está sendo, acho que em 91, eu e o Paulo Círio fomos no Hospital das Clínicas falar de cuidados paliativos, em seguida o Odilon Beres estruturou uma enfermaria de cuidados paliativos, quer dizer, são construções. A gente ainda não tem uma regulamentação no Brasil dos cuidados paliativos. Então, o que eu estou querendo trazer com isso? O nosso campo é um campo imenso, e a gente sempre tem algo a fazer e a construir, né? Sim. E a sedimentar. Eu acho que a emoção da Tárcia nos traz muito essa clareza do tanto que essa missão, esse trabalho do psicólogo hospitalar é grandioso nessa missão de cuidar de pessoas. É algo que marca a nossa vida, não só profissional, mas a nossa vida pessoal, né? E eu costumo dizer que, quando eu fui para a Santa Casa como estagiária, diante das mortes, né, das perdas, né, eu descobri que eu era feliz, que eu não tinha problema, né? Porque diante da miséria humana, diante do sofrimento, do desespero do outro, você começa a se perceber, e aí você começa a se ver enquanto um ser de possibilidade para ajudar nesse momento tão difícil, sim, que é o momento do adoecimento e da morte, né? Sim, e assim, Eunice, é tão importante o nosso trabalho, que eu saí do João, eu pedi remoção e fui para o João Paulo II. Eu fiquei 12 anos, e trabalhando tanto na assistência, depois eu fui para a área de ensino, pesquisa, residência multiprofissional. E fui para o João Paulo II. E, assim, de cara no João Paulo, como que foi importante a minha ajuda, a demanda dos médicos, da COREM, né, da Coordenação de Residência Médica, para que ajudasse e escutasse os residentes médicos em questões muito sérias, inclusive com perdas, assim, atais de um profissional, a perda de outra por causa da Covid. Então, assim, nós somos demandados e nós temos que ter formação, competência técnica, inclusive ética e cuidado, até para poder ajudar essas outras pessoas que vão se formar para cuidar da gente lá na velhice. Exato, as crianças, exato, e vão cuidar de nós, idosos, né? E eu fico pensando, gente, assim, essa contribuição que vocês trazem é muito importante para todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque há também aquelas pessoas que estão fazendo história, né? Que elas possam ouvir, contar o que estão fazendo, escrever, participar, né? A gente tem aí a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, as várias entidades. Eu acho que, eu fico me lembrando muito, assim, num período em que nós todos estávamos unidos, que a Marisa nos reunia, convidava cada um de cada hospital. Foi um tempo, assim, muito importante para essa história. E que talvez tanto os novos quanto nós que fizemos história pudéssemos nos reunir, nos unir, né, para continuar esse tanto de trabalho que a gente sabe que existe. E ainda lembrar essa coisa importante que a Tárcia traz, que é a importância, né, da nossa escuta na vida de cada um, e o contrário, né, a importância de cada atendimento na nossa vida profissional e na nossa história. Isso eu acho que não tem preço, né? Sim, sim. Nós temos que ter tempo ainda, Tárcia, para nos ajudar nisso, né? Para marcar essa história, né? Para compor o resto dessa história, né, gente? Que eu acho que é muito importante, não só na psicologia hospitalar, ainda, né? Mas como na emergência e desastre também, né? Sim. A gente tem uma trajetória aí muito significativa. Para nós todos, né? Sim, e que a gente possa cuidar para que não hajam os retrocessos, né? Eu fico muito preocupada com isso. Eu fiz no João 23, eu criei um projeto de visita guiada.
E lá eu recebi estudantes de psicologia, o pessoal achava que só recebia estudante de psicologia. Na verdade, eu recebi estudantes de psicologia de todas as áreas. Então, eu aprendi a receber fisioterapia, odonto, medicina do Brasil, mineira, medicina estrangeira, psicólogos da Inglaterra. O pessoal tem uma formação diferente. Eu recebi médicos da Holanda, estudantes de medicina da Holanda. Foi um encontro bem legal. E, assim, enfermagem. Então, assim, conhecer a emergência, um hospital de emergência, eu recebia também profissionais de outros hospitais. O Conselho Estadual de Saúde, eu fui conselheira municipal, eu fui conselheira local de saúde durante alguns anos. Então, assim, o percurso por essas... E o mais interessante era que ver, assim, mostrar para as pessoas o quanto que o paciente, quando ele chega no hospital, ele está fragilizado. E o quanto que ele precisa de alguém que seja uma escuta, não importa qual seja a profissão, e outra, cada profissão tem um limite de intervenção, e que passou daquele limite, ele tem que saber direcionar para o profissional apropriado e adequado, né? Então, foi um espaço em que eu pude conhecer gente desse estado todo e de outros países, mostrando, assim... de um italiano, estudante lá na Holanda, que ele falou quando ele viu os meninos queimados e por gestual, porque ele falava assim comigo, não preocupa que eu falar português. Então, ele viu picada de cobra, coisa que eles nunca tinham visto, mas quando ele viu a criança queimada, ele olhou para mim e falou assim, que ele fez um gesto, assim, quando ele viu as crianças, os pequenininhos, queimados, que o coração dele fez assim. Então, assim, olha, às vezes não precisa nem da linguagem em si, o gestual é uma linguagem fantástica. Então, quando ele fez a respiração, e quanto que aquilo foi emocionante para ele. Né? Então, gente, assim, essas experiências, elas marcam a gente. Esses encontros marcaram essas pessoas que estão aí pelo mundo. Que eu acho que o nosso trabalho é esse, assim, é marcar um pouquinho que seja, um pouquinho de escuta, um pouquinho... E outra, vamos nos conviver com os nossos pares de uma forma mais amena, né? Vamos escutar e vamos proporcionar aos jovens formandos espaços para eles ocuparem essas novas frentes que estão aparecendo aí, sem receio, né? A psicologia clínica, a psicologia hospitalar, eu acho que essa visita guiada mostrou muito para mim o quanto que o pessoal tinha fome de ver, né, esse espaço da psicologia no hospital. Nosso tempo está quase terminando, assim. Vocês gostariam de dizer alguma coisa para os nossos ouvintes que estiveram aí ouvindo essa história, que com certeza tem muito mais páginas, né, para serem contadas? Para finalizar, eu queria agradecer a participação de todos, a interação através do chat, a você, Cláudia, por estar mediando a nossa mesa, a grande contribuição que a Tárcia trouxe. E queria dizer o seguinte, que a psicologia hospitalar é uma área grandiosa. E eu costumo dizer que ela é igual a cachaça, né? É igual uma cachaça, a gente entra e não sai, né? Nós duas, né, Cláudia, já estamos aposentadas e continuamos aqui, né, pensando aí nesse tripé, assistência, ensino e pesquisa. Então, a gente não está mais na assistência, mas há muito o que fazer no ensino e na pesquisa. É através desse caminho que a gente sedimenta a nossa prática, o nosso fazer e conquistamos nossos espaços. Obrigada, Eunice. Tárcia? Eu quero agradecer a todas vocês, a você, Eunice, por um prazer de compartilhar, de imaginar, assim, eu sempre vou ter essa frasezinha no meu ouvido, né? Vocês fizeram uma trajetória, assim, você tem a sua, mas teve um elipse, assim, que a gente cruzou em alguma coisa na psicologia, e hoje a gente está por aqui conversando sobre. A Cláudia, a dizer os que eu estou vendo assim, as pessoas colocando, sou de Juiz de Fora, né? Eu tenho um grupo com psicólogos aqui de Minas Gerais, e assim,
Depois o pessoal criou um só de psicologia hospitalar, mas eu nunca quis fazer essa cisão, porque eu acho que a hora que a gente faz trocas, a gente ganha. E eu tenho um outro que são de psicólogos hospitalares do Brasil, que eu acho que ele é muito importante para a hora que a gente vai fazer eventos, a gente saber trazer essas pessoas. E não é fácil, viu, gente? Eu tentei mobilizar psicólogos para emergência, pessoal de Salvador, de outros lugares, mas parece que o pessoal formado em psicologia tem muito medo de falar em público, tem muito medo de falar diante de conhecer diante de médicos, por exemplo. E às vezes, eu participei de um congresso em que o presidente do congresso mandou os médicos falarem de temas da nossa área, mas, gente, eu dei risada sozinha, claro, né? Porque quem é que pode falar da nossa área, se não nós? E aí eu lembro de uma última sala, tinha 20, eu escolhi uma sala só com 20 lugares, e do congresso, e aí nós tínhamos a sala lotada, e nessa sala tinha vários estudantes de medicina, vários acadêmicos e alguns médicos, inclusive do Brasil, porque alguns eram esposos, tinham trazido as esposas e tal. E aí uma médica levantou e falou assim, por que é que vocês não estão falando isso lá naquele auditório grande, né? Um auditório para 1.400 pessoas. Eu falei assim, vocês têm que pensar, será que eles estão prontos para escutar isso que nós estamos falando nessa sala pequenininha, né? Então, assim, eles ainda também, eles não dão conta. Então, a gente vai construindo e vai comendo pelas beiradas, porque aí esse lugar nosso, às vezes, é central, e na verdade, a gente está na borda, mas e quando a gente olha, a gente está no eixo central, conduzindo sem que seja percebido. E isso incomoda muita gente, mas também é um espaço construído e conquistado. Obrigada a todos, que os estudantes venham, que os meninos, que os profissionais jovens também, assim, procurem conhecer. Hoje tem internet, gente. Vá à internet e pesquise, vocês vão achar as coisas lá. Existem as instituições, existe como associar, e existe como participar. Hoje a gente tem essa facilidade de fazer online, não precisa de ser, né, só o presencial. E aí, por isso que eu pus aquelas fotos no final, eu mostrei que a gente fez encontros com psicólogos do Brasil, do Nordeste, do Sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, como lá do Ceará, do Amazonas, eu já consegui conversar com o pessoal do Maranhão, e psicólogos aqui do Estado, todos juntos nesse espaço online de construção de uma psicologia hospitalar focada no cuidado, centrado no paciente. Obrigada, Tássia, obrigada, Eunice. Eu queria dizer que é sempre um prazer reencontrá-las, dizer para os nossos ouvintes que, embora a gente já esteja meio aposentada, nós não aposentamos, estamos todas lá, junto com o pessoal da Comissão de Hospitalar no Conselho, e por isso eu queria agradecer ao Conselho por nos permitir, né, mais uma vez, essa união. Eu sei que às vezes a gente não alcança tudo que quer, mas a gente trabalha muito e a gente vai tendo alguns alcances, né, Eunice, Tássia, e isso já é muito importante, né, para todas nós. E dizer a todos que nós estamos lá no Conselho, na comissão, e que estamos todas disponíveis para conversar, para unir, né, para ouvir histórias e contar histórias, que eu acho que é isso que faz aí a nossa união, a nossa história e o nosso avanço, né? Muito obrigada a todas e, mais uma vez, obrigada ao Conselho. Obrigada, Júnia Lara, que nos uniu novamente, né? Abraço a todos. Abraço. Abraço a todos.